Fala pessoal, estamos aqui no Movecast, é o segundo podcast gravado com esse projeto que está se iniciando, está começando, estamos dando os primeiros passos aí. E eu criei uma pauta aqui para a gente ter uma orientação, e no episódio de hoje a gente vai falar sobre contabilidade, negócios e também sobre o setor de transporte de cargas, que hoje eu tenho um convidado especial aqui que juntou aí, uniu duas partes muito importantes, que é quando a gente fala da contabilidade do setor de transportes. Mas eu já vou apresentar ele. Quero dar um oi aí para todos. E a gente vai começar esse bate-papo que vai ser bem tranquilo aqui. E eu trouxe uma pessoa lá do Rio de Janeiro que veio dirigindo, né, Anderson? É isso aí, Danilo. Peguei a estrada, estamos aqui para contribuir aí para o seu sucesso aí. Maravilha. Bom, galera, o Anderson Gandra, ele é proprietário, sócio da GR, certo? GR Contábil. Se apresenta aí pra gente. Primeiramente, obrigado pela participação. Pois bem, Danilo, prazer estar aqui, Danilo, com você aqui para falar de um tema lá que a gente tem bastante propriedade. Meu nome é Anderson Gandra, né? Hoje eu sou lá o diretor lá da GR Assessoria Contábil e Tributária, uma empresa especializada em operações logísticas no Brasil inteiro, atendendo diversos clientes, transportadores, terminais Redex, armazéns gerais. E a gente fala de contabilidade nas operações logísticas de pelo menos desde 2003 que a gente vive esse mundo aqui. Esperamos aí contribuir para você que está assistindo esse podcast aí com diversas dicas para que você possa ser bem sucedido no seu negócio. Então tá indo para 20 anos já, é isso? É porque quando a gente fala de atividade de transporte, eu comecei numa empresa, numa transportadora como office boy, então eu peguei todas as fases. Eu costumo dizer que a gente entende do chão de fábrica até a parte de planejamento fiscal, planejamento tributário, e a gente consegue ter uma visão bem holística do segmento do negócio como um todo. Então a gente sabe como é que o motorista pensa, como o carreteiro pensa e de fato qual é a dor, né, desses clientes, dos nossos clientes. Sabendo a dor, a gente consegue atender eles com maior facilidade ali. Show de bola. Bom, Anderson, é o seguinte, eu separei aqui uma dinâmica para a gente fazer esse bate-papo e a gente vai caminhar sobre... Eu defini aqui, eu até peguei como orientação alguns vídeos que a própria GR produziu contigo, que eu achei fantástico, e a gente vai falar sobre erros comuns que aí transportadoras e tudo cometem e como corrigi-los. A gente vai trazer algumas dicas e soluções nesse sentido. Vamos falar sobre o que é o MEI caminhoneiro, trazer alguns esclarecimentos sobre esse assunto. E vamos falar também sobre vantagens e desvantagens do motorista ter um CNPJ. E aí quando eu falo isso é no sentido da visão para a transportadora e para o próprio motorista. Que o mercado ele vem tendo uma mudança, então eu queria trazer esse ponto para a gente abordar na sequência também. Positivo. E aí beleza, só um ponto, pessoal, para quem está acompanhando. O bate-papo aqui vai ser dando exemplos principalmente voltados para o transporte de carga. Mas, além do transporte, a GR Contábil também tem um leque aberto ali para outros setores, né, Anderson? Positivo. Hoje a gente atende vários setores da economia, né, através da nossa empresa, através da nossa franquia. Então, o mercado é aberto, a gente tem um know-how bem específico, né, que é de operações, que a gente tem um time muito especializado. Então, assim, hoje a GR, dentro dela, a gente tem um time apartado que trabalha só com esse tipo de operação, mas nós temos lá empresas lá de e-commerce, bastante e-commerce também, empresas de prestação de serviço, mas a gente está atuando como um todo, assim, de forma bem holística. E antes de cair no conteúdo, eu vou contar como que eu encontrei o Anderson, porque na realidade foi uma dor que eu tive mesmo no início dos trabalhos ali. Eu já tinha transportadora rodando há algum tempo, e eu vinha procurando algumas soluções específicas para o setor de transporte, porque quando a gente fala ali da parte contábil, fiscal e tributária, a gente sabe que tem muitos desafios, né? Não vou nem começar a falar quais aqui. Mas, em uma das buscas que eu tive na época, porque eu estava em dúvida ali sobre a formatação tributária da empresa e tudo, faturamento, aí encontrei o Anderson, e aí ele me deu um esclarecimento bem direcionado para o setor. E como hoje a gente vai falar aqui sobre erros de transportadoras, sobre MEI caminhoneiro, a gente vai falar sobre alguns âmbitos ali desse setor, que vai desde pequeno,
quem está começando, quem decidir abrir um CNPJ, até quem já tem um faturamento significativo ali e pode encontrar oportunidade de melhorias ou um caminho para crescer, né? Eu vou até adiantar aqui, o Anderson comentou um estudo de caso agora há pouco, que existem clientes ali que tem medo de crescer, né? Tem medo de dar um passo a mais porque, não sabe até que ponto dá para ir com a questão tributária, né? Será que vai pagar muito? Será que pode até quebrar a empresa? Enfim, né? São algumas dúvidas e receios, certo? Mas vamos lá, eu trouxe, para a gente começar, Anderson, eu vou te pedir o seguinte, ó. Dentro dessa ideia de erros, né? Possíveis erros, né? Não que toda transportadora cometa. E a ideia aqui é que quem esteja assistindo já anota, né? Para não cometer esses erros que a gente vai colocar aqui. Quando a gente fala de falta de planejamento tributário, você até colocou um dado no vídeo, né? Que é um dado do IBGE, que 95%, aproximadamente 95% das empresas pagam tributos indevidamente. Não é o contrário esse número, não? 5%? É 95% mesmo? 95%. Eu digo que na atividade de transporte, né, quando a gente realiza um diagnóstico fiscal, quando a gente está entrando no cliente ou quando a gente tem uma consultoria, quase todas elas estão pagando tributo a mais. E nas operações logísticas, desde o pequeno transportador ao grande transportador, a gente enxerga muitas possibilidades de redução de carga tributária. Entendeu, né? É um mito, né? O principal dor do cliente ali é o planejamento tributário. Ainda existe um mito muito no Brasil, principalmente do pequeno empresário, que ele tem um medo, principalmente, de estar migrando de uma empresa do Simples Nacional para o lucro presumido ou lucro real. Então existe um mito de que a Receita Federal vai enxergar ele de uma forma diferente, eu vou receber fiscalização. Esse mito ele precisa ser derrubado, porque independente da situação que você estiver, você pode sofrer a fiscalização da Receita, porque hoje tudo é de forma digital, as informações estão lá de forma digitais, então tanto no lucro real ou no lucro presumido, a Receita Federal está te enxergando. E a maioria das empresas, das pequenas empresas, estão perdendo dinheiro porque tem medo de migrar do Simples Nacional e para o lucro presumido, lucro real. Então a gente tem diversos cases lá no nosso escritório em que a melhor opção para o transportador não é se manter no Simples, mas por causa do medo, por causa da falta de planejamento tributário adequado, eles acabam pagando muito a mais e aí perde competitividade e perde rentabilidade no negócio. Eu não sei se o sentimento da maioria de quem estiver assistindo também, mas eu hoje tenho uma empresa no Simples, né? Eu confesso que eu acredito que um dos motivos principais pelo qual eu não fui atrás mesmo de entender se é o momento ou não de migrar é uma certa zona de conforto que é criada ali, partindo do nome, né? Que a gente está no Simples Nacional. Só que no final das contas o Simples não é tão simples assim, né? Se for dependendo do negócio, né? Exatamente, né? Por exemplo, o Simples Nacional, você faz uma operação em outro estado, por exemplo, né? Vamos ver se você tem essa dúvida lá no seu segmento. Você faz uma operação que iniciou a sua atividade de transporte em uma unidade federativa diferente da sua. Preciso recolher o ICMS ou não preciso recolher o ICMS? Muita gente me pergunta isso. Muita gente pergunta. Muita gente. E a maioria acaba não recolhendo e não vai atrás. E tem muito contador também porque não é especializado no setor, às vezes liga e não é nem maldade, mas não tem o conhecimento, né? Que é algo que a gente vem conversando que é um desafio. Também não tem esse conhecimento e não indica talvez uma procura ali para entender qual guia recolher, como fazer, né? Por exemplo, agora recentemente, né, o Estado do Espírito Santo está feito um processo de fiscalização nas empresas que estão contratando os transportadores. A ideia, né, que o transportador nunca vai ser pego por não pagar essa GNRE. Então a gente tem diversos clientes que chegam até nós e lá no Espírito Santo está com uma forte tendência de fiscalização nas indústrias, que é onde os caras estão pedindo o CTS e a guia de recolhimento da GNRE. Como as indústrias nunca solicitaram os transportadores tais guias, então guias lá de 5 anos, 4 anos atrás estão cobrando alguns dos nossos clientes achando que ele não vai ser pego. E aí agora tem que ter o recolhimento com multas e juros. E às vezes o cara não emite a guia até por falta de conhecimento. Ele acha que está no Simples Nacional e não precisa pagar a GNRE lá com uma alíquota interna, com a alíquota cheia lá, dependendo da operação dele. Então assim, são coisas que
que no efeito da carga tributária tem diretamente impacto. E também tem aquele transportador que está no lucro real, no lucro presumido. E aí ele tem o ICMS pago por presunção, né? Tem um crédito de ICMS por 20% ali de presunção. Quando ele emite a guia, ele não se apropria do crédito quando ele inicia uma atividade de transporte em outro estado. E aí o que acontece? A gente pegou uma consultoria lá que a gente conseguiu reduzir em torno de R$25 mil numa operação do cara de São Paulo para o Rio. Era um transportador do Rio, iniciava o frete aqui em São Paulo, mas não tomava o crédito no momento da emissão da guia. E só de crédito ele tinha R$25 mil por mês. Caraca, 25 mil por mês. 25 mil reais por mês. Por desconhecer a legislação, por não ter um planejamento adequado, por não entender a operação dele, né? Porque o faturamento no transporte ele é muito, muito alto, né? A operação ela exige um investimento ali para rodar muito grande, então qualquer volume, né, que soma de fazendo algo que foge às vezes de conhecimento ou está incorreto, são valores significativos. São. E me corrija se eu estiver errado. Geralmente quando me perguntam, porque às vezes me ligam para próprios clientes meus assim, pô, Dani, eu tô com uma carga em tal lugar, preciso retornar. O próprio cliente consegue fazer a consulta na Secretaria da Fazenda do Estado para verificar o site ali de recolhimento e emitir aquela guia e fazer o pagamento. Tá certo isso ou não? Então, tem algumas particularidades, a gente precisa se atentar para alguns pontos, né? Algumas secretarias ela não aderiram a um convênio da GNRE e elas obrigam a emissão em site próprio da sua guia de recolhimento na sua Secretaria de Fazenda. E também para o processo de fiscalização, às vezes, quando você paga aquela guia que geralmente cai lá para o site lá de Pernambuco, né, que é a guia genérica da GNRE, quando você paga essa guia, o que acontece? Ela demora um certo tempo para fazer a compensação. Se você passa numa barreira fiscal onde tem um fiscal mais exigente, ele quer ter a certeza de que o ICMS foi recolhido. E ele só consegue ter a certeza se você pagar essa guia na emissão do próprio portal da Secretaria de Fazenda da unidade de origem. Então eu já tive diversos clientes meus que pagou a guia no site genérico, só que era final de semana, o fiscal não teve como ter acesso à compensação, deu a possibilidade para ele. Ou você espera na segunda-feira compensar o pagamento, ou você paga a guia agora de imediato que a gente vai ter acesso aqui e a gente libera você. O cara acaba pagando 2 vezes porque vai ficar 2 dias com o caminhão parado, dependendo do cliente. Não compensa, entendeu? Então eu sempre chamo atenção, e aí é onde que a gente tem que trabalhar com uma estratégia de treinamento. Quando você fala de planejamento tributário, eu costumo dizer, o planejamento tributário numa atividade de transporte, ele está na operação, ele está na parte ali administrativa. A gente tem que ir na operação, entender a operação e treinar os colaboradores. Os maiores erros fiscais de uma transportadora não está na contabilidade, está no momento ali da emissão do documento. Se a emissão do documento estiver de forma adequada, se a equipe operacional, o gestor operacional estiver bem treinado e esses colaboradores estiverem treinados, a gente vai evitar uma série de riscos tributários na operação. Porque depois que já fez o documento errado, a contabilidade só vai ajustar e dependendo do que for, vai ter um desgaste muito grande com as repartições fiscais. Entendi. Então a gente pode simplificar a ideia de planejamento tributário, porque eu confesso que quando eu escuto, acaba soando pesado, né? Tipo, eu tenho que fazer um planejamento tributário, parece que é algo que é de outro mundo. Mas a ideia, né, até no podcast anterior que a gente gravou, a gente falou muito sobre o planejamento. E que o planejamento, qualquer planejamento é melhor do que nenhum planejamento, partindo desse princípio, né? Então, assim, quando a gente fala para um micro, para um pequeno, para quem está começando essa ideia de planejamento tributário, às vezes é o saber mesmo, né? Procurar alguém que tenha essa base, esse suporte e possa dar um direcionamento. A gente vai falar daqui a pouco sobre o MEI caminhoneiro. E eu acho que se a gente for pensar em planejamento tributário para o MEI caminhoneiro, só dele ter acesso, por exemplo, à própria GR que dá esse suporte, ele já está começando com planejamento, né? Com certeza. Então é bom quebrar esse paradigma de que tipo, poxa, ou primeiro eu vou gastar muito, né? Ou que deixa meu negócio ficar grande ali que aí eu penso em planejar. Exatamente, e esse é um dos principais erros, né, da atividade, é desconstruir esse mito de que isso
não é palpável. E quando a gente executa, né, o planejamento tributário, eu sempre falo para os meus colaboradores, dados superam emoções. Então, por mais que o cara tenha esse mito construído, quando a gente faz um diagnóstico fiscal e bota os dados para ele verificar, ele vai falar, cara, pô, você pode reduzir R$25.000 por mês. Quanto é que dá isso por ano? Aí a ideia muda. Eu falei, vale a pena você contratar um administrativo para organizar a sua empresa e mandar a documentação adequada para a contabilidade? E a gente está tendo esse colaborador? Você prefere pagar 25 mil a mais ou contratar um profissional que vai te custar R$2.500? E ainda organizar a sua empresa. E você vai trabalhar muito menos. Então, assim, isso é planejar. O que é planejar? Planejar é fazer as coisas com menos esforço. Então, a GR ela contribui, né, para o sucesso dos nossos clientes no sentido de fazer essa adequação, o treinamento para essa entrega. Entendeu, Dani? Entendi. E a gente vai falar sobre essa questão de treinar também, né? Cara, mas ó, vou deixar anotado na descrição, dados superam emoções ali, by GR. Porque é muito bom essa ideia, porque se a gente consegue realmente ter acesso que a dificuldade inicial é a gente ter acesso a esses dados. A gente às vezes não consegue compilá-los. Por isso que a gente precisa de apoio, de auxílio. E é o que eu defendo muito, a ideia de a gente buscar parceiros especializados para dar esse caminho. Exatamente. E a gente vai se complementando, porque eu quero citar aqui um ponto que é importante, que é a ideia do quê? Da falta de organização. Aqui, gente, a gente está falando de erros comuns que transportadoras cometem e como corrigi-los. A gente falou aqui de planejamento tributário. Pô, como que você corrige? Buscando apoio, buscando uma contabilidade que tenha conhecimento, tenha know-how dentro daquele setor. Ali já começa o seu planejamento. E aí, é claro, que vai depender muito bem do profissional, né? Que a gente vai falar mais sobre o serviço da GR, que tem esse trabalho. Eu trabalho com a Movefret dando o quê? Apoio, prestação de serviço para o micro e para o pequeno que está começando um negócio. Eu ajudo eles a planejarem, a executarem aquilo. É apoio. Então, essa ideia do planejamento tributário, ela se resolve assim. Agora a gente entra num segundo ponto, que também entra em erros comuns, que é a falta de organização das operações. Que aí eu falo aqui como transportadora, que vamos dizer que o negócio, a essência dele está ali na operação, né? E aí a operação a gente fala o que? A programação de carga, direcionamento do veículo, o comercial que negocia o preço. Então, assim, nessa etapa, eu até coloquei aqui a ideia do folha de pagamento, né? Que é um dos gargalos operacionais, dependendo do perfil da transportadora. O que você dá de dica aí de solução para esse ponto? Então, quando a gente fala de folha de organização, a folha de pagamento ela é uma das dores, né, do segmento de transporte rodoviário de carga, porque a maioria dos transportadores estão em busca de performance, né? O cara que é o gestor operacional, ele quer performar, mas às vezes ele não quer atender a legislação, né, que é ali a lei do motorista, e às vezes o próprio cliente, né, cara, ele acaba forçando isso, né? Então, quando você não tem uma organização adequada para fazer os apontamentos de forma adequada, você pode pagar, por exemplo, hora extra ao invés de tempo de espera. Às vezes o motorista ele não cumpre toda a jornada dele, e aí passou 2 horas a mais, o cara lança como hora extra, e ele não deveria ganhar hora extra, ele poderia reduzir ali a folha de pagamento, reduzir os impactos, né, da folha de pagamento sobre os tributos, por falta de uma organização. Quer ver uma outra organização que a gente vê muito comum nas transportadoras? É o departamento comercial não se comunicar com o departamento de faturamento. É incrível isso, cara. Acho que é assim, quase que toda transportadora, porque não tem um briefing ali onde se passa por faturamento, o faturamento não sabe o que vai faturar, na hora que emitir a nota não negociou o ISS, não viu que o ISS era retido, e não viu que a operação tinha ICMS no ISS, enfim, uma série de coisas que o faturamento fica perdido, faturou errado, e aí por falta de desorganização a empresa deixa de receber e alonga um prazo de recebimento. Até mesmo ali, que eu vejo bastante também sobre essa ponte do comercial com a parte operacional, sobre o prazo de pagamento. Se você trabalha com um prazo dilatado de 60 a 90 dias, e aí a gente vê, né, que a maioria dos transportadores estão
esse prazo muito longo de recebimento, e às vezes 60 dias depois o cara emitiu um documento de forma inadequada, aí o cara quer, o cliente assim, cancela o CT. Pô, mas 60 dias depois, o que você vai fazer 60 dias depois? Por uma falta de comunicação, às vezes, ali na tabela de frete, ali entre o comercial e o cara que está emitindo o documento fiscal. Então, quando a gente estrutura esses processos, e aí a gente estabelece os processos, define os processos e treina essas pessoas de forma organizada, a transportadora tende a ter excelência e sucesso. Mas tudo vai trabalhar em cima desse treinamento, desse processo. E a falta de desorganização, ela vai literalmente levar essa empresa ao fracasso, né? Vai ter problema de fluxo de caixa, vai ter problema de pagamento de tributo a mais, né? Por causa da emissão do documento errado. O que dá mais desespero nisso é que não dá para notar na hora, né? Você percebe que isso vai sangrando a empresa na recorrência, ao decorrer do tempo. Eu, como a minha base durante muito tempo foi trabalhar com comercial, eu me recordo de alguns erros que eu cometi, de colocar, por exemplo, todos os custos envolvidos numa operação dentro do próprio CTE e fazer um cálculo ali na hora de precificar para o cliente, calculando o imposto, tudo na mesma base, sendo que parte era serviço, outra parte não era. Já teve casos de mandar documento nesse sentido que você falou igualzinho, e o problema não é nem que não dá, às vezes até para cancelar e tudo, você tem algum problema ali na parte fiscal, mas às vezes o cliente, se foi erro da transportadora, ele vai pedir, ele para 60 ele pedir 120, ele tem que ser meio malvado, mas dependendo do processo dele interno, ele vai pedir um novo prazo para você. Com certeza, a maioria dos meus clientes pedem novo prazo. Então se você tem uma fatura compilada ali, às vezes com valor muito significativo, pô, eu lembro que eu trabalhava na indústria, às vezes eu recebia uma fatura assim, com valor de 100 mil. Em uma fatura. Então assim, pô, imagina o fluxo de caixa, né, igual você colocou, que é uma dificuldade hoje, acho que para a maioria dos CNPJs ali que estão nesse fluxo. Poxa, é complicado. E sem contar, se o cara tiver no lucro real, no lucro presumido, o que vai acontecer com esse cara? Se ele recebe com 60 dias, no mês seguinte ele precisa pagar o ICMS. Tem essa. Então assim, ele precisa de fluxo de caixa para pagar o próprio tributo. A maioria dos transportadores, eles estão com problema com o ICMS por causa desse prazo de pagamento. Não fez o planejamento financeiro adequado na formação desse cliente para ele entender que ele pegou uma cartela de cliente novo e que vai receber com 60 dias, mas ele não fez uma previsão orçamentária de quanto ele pagaria do ICMS no mês seguinte, já tira o dinheiro do caixa dele. Então ele precisa fazer esses cálculos matemáticos, precisa pensar para que depois não consiga pagar o tributo ou pague com multas e juros. E aí vira um efeito bola de neve, Danilo. Assim, o cara vai chegar um momento que ele não consegue mais pagar o ICMS e acaba estourando a empresa. É o que a gente mais vê por causa da falta de desorganização do negócio. Eu vou até pular aqui alguns erros comuns, já para a gente ir para o finalmente. Depois eu vou deixar um link, inclusive que o Anderson aborda bem mais no detalhe todos esses pontos que a gente está revendo aqui. Mas eu vou para a ideia da da qualificação da equipe mesmo, do treinamento. Porque eu acho que uma das bases, pelo que você me informou, da própria GR trabalhar, é de treinar, né, esse pessoal, treinar essa equipe. Porque quando a gente entra numa base operacional da transportadora, aquela galera que está ali, como a gente falou agora há pouco, ela tem que ser um filtro, né, Anderson? Como que funciona? Então, por atuar no segmento, o que a gente observa, né, dentro de uma conjuntura? Às vezes o cara que é o cliente lá, o cara que é da indústria, ele já tem uma cultura que o transportador não tem conhecimento. Ele já parte da cultura de que o transportador é um cara que é leigo. E aí ele, de uma certa forma, ele acaba impondo um valor do frete porque ele acha que o transportador não tem a capacidade de colocar na mesa os cálculos matemáticos devido ou ter uma orientação devida. Nos nossos clientes, a gente sempre orienta com argumentação técnica. Até para efeito de pedido de reajuste de frete, a gente tem uma argumentação técnica da inviabilidade do projeto. Quando ele enxerga que esse transportador ele investe em capacitação e educação, desde a pessoa que está na ponta ali da parte operacional até o diretor da empresa, o transportador passa a ser visto com outro olhar para aquele que está contratando. Eu digo sempre para os nossos clientes assim, o cliente ele pode até achar que você não sabe, mas nós temos a obrigação de saber.
E boa parte, né, que a gente pega lá das multinacionais, das grandes, eles também não entendem de operação logística. A parte fiscal deles não entende de operação logística. Por incrível que pareça, a gente fica dando treinamento pro cara da indústria, porque ele não sabe nada de transporte. Se a gente não tiver uma argumentação sólida, a gente vai sofrer por causa dessa falta de treinamento. Quando a gente pensou na GR como um todo, né, a gente conseguiu um escalonamento, foi porque a gente começou a treinar gestores. A gente desenvolveu alguns treinamentos, principalmente na parte de tributos federais, na parte de ICMS e ISS, onde eu comecei a dar capacitação aos gestores que estavam na operação logística. Os caras que não tinham nada a ver com contabilidade, a gente começou a treinar eles e a gente começou a reduzir a carga tributária com as ações, entendendo cada operação que a empresa ela tinha ali no seu segmento. Então o treinamento ali com o seu time, ele vai ser o fator preponderante para você ter sucesso em toda a sua área, não só financeira, mas também como no planejamento tributário. Porque não adianta nada a contabilidade receber dados que já são ruins, já são dados que já estão errados. Então o treinamento ele é fundamental para o sucesso ali do negócio como um todo, entendeu? E a GR ela trabalha nessa parte de educação, nessa parte de mentoria, né? Ela vem contribuindo aí para o sucesso dos nossos clientes e graças a Deus nós temos vários cases nesse sentido que a capacitação pode promover, né? Além do aspecto social, né? Que você acaba desenvolvendo um ser humano ali, né? É isso aí. E cara, eu acho fantástico isso. Eu vou complementar falando o seguinte: eu trabalho já há um tempo como à frente de parceria com a parte de seguro de carga que eu comentei contigo, né? E sempre que eu levo para os clientes o entendimento da própria pólice de seguro do cara, ele fica até espantado da forma como a gente explica, que nada mais é do que realmente treinando, olhando, às vezes pegando um gestor ali que está disposto a entender o negócio e poder levar isso para a operação dele. E agora a gente falando de contabilidade, a GR está fazendo um trabalho incrível nesse sentido, é o seguinte: uma vez que a empresa se torna parceira e tem um treinamento e um desenvolvimento em cima disso, ela se torna mais competitiva, porque na hora dela vender o serviço dela, se ela souber conversar e ter argumentos dessa parte contábil, reajuste de tabela, negociação de algum projeto, orçamentário, o cara ele consegue entender, meu. Parece besteira, mas é uma curva muito, é uma vírgula, né, no negócio que se a gente não pega, a gente passa batido. E eu falo isso porque a gente vem, como eu falei, quando eu conheci a GR, eu estava procurando mão de obra especializada dentro do transporte. Porque por mais que a gente tenha parceiros que são ótimos profissionais em outros setores, eu estava procurando alguém específico do TRC. E foi o Anderson que eu achei na época que deu pra gente bater esse papo mais claro. Eu respirei fundo e falei, opa, legal. E com certeza isso já somou pra mim em negociações com clientes meus. Porque, dá pra conversar, dá pra ter um tete-a-tete ali e errar menos, né, cara? Com certeza. Vamos falar agora da tua praia, que é a área comercial, por exemplo, né? Você fala do transportador que está no lucro real e o cara não vai ser competitivo, né? Essa dica aí eu dou para quem trabalha com vendas aí na área de transporte. Boa. Quando esse cara de vendas ele está muito alinhado, né, com essa parte fiscal tributária para entender a carga tributária efetiva, ele vai ser mais competitivo no seu preço. Quer ver um exemplo que eu sempre dou e a gente municia os nossos clientes para isso? Eu acho que é muito interessante, né? A gente solta os nossos dashboards para municiar, principalmente a galera que está no comercial. Uma empresa que está no lucro real, ele vai lá botar na sua tabela de frete lá. Quanto você botaria na sua tabela de frete lá de PIS que eu fiz, por exemplo, Danilo? No lucro real? Cara, a última precificação que eu fiz, eu trabalhei com 9,25. 9,25. Todo mundo ele prevê 9,25. Mas quando a gente faz a apuração, né, no regime não cumulativo, onde você tem o débito e o crédito, você tem que trabalhar. Você pode manter isso, mas o seu poder de negociação ele melhora quando você sabe qual é a alíquota efetiva do PIS e COFINS. A partir do momento em que tem o débito e o crédito, na minha operação mensal, o gráfico de tendência ele já começa a mostrar uma tendência de alíquota efetiva. Então, por exemplo, tem cliente lá que a gente faz uma engenharia fiscal para que o cara possa ter
uma alíquota efetiva de PIS e COFINS no lucro real de 1,8%, abaixo de 2%. Okay. Você vai ser mais competitivo de uma empresa que está no lucro presumido. Total. Até porque quando a gente faz essa análise, geralmente é em bidding e tal, em operações que é para você entrar e que vai ter um volume significativo. Exatamente. Então, se você consegue fazer uma viabilidade, fazendo um estudo e a sua previsão de alíquota efetiva, você vai ter sucesso. Aí você já tem uma margem ali para você negociar com seu cliente, talvez um desconto de 5%, dar mais uma gordurinha para ele, sem você perder a sua margem de lucratividade. E o cara acaba perdendo o frete porque desconhece a sua alíquota efetiva. E a base é o que? É o conhecimento. A base é o conhecimento. Eu de verdade não sabia disso. Exatamente. Mas por que às vezes você não sabe? Porque você não tem, às vezes, uma contabilidade ali que tem uma assessoria especializada para te dar subsídio para você tomar decisões. E galera, a gente não está falando aqui de ser especialista em contabilidade não, tá? A grande sacada é você, quando está fazendo esse trabalho de precificação, você entender aonde que está aquela oportunidade, passar a mão no telefone e ligar para algum especialista, pode ser para um assessor da GR, tem pessoas lá que dão atendimento, né? Com certeza, se aquela pessoa não souber na hora, vai passar para quem sabe. E ali você consegue ser mais competitivo. Pô, a gente está falando em mais de, sei lá, 6, 7% dentro de uma base de precificação. E aí, entendendo sua operação, por exemplo, tem cliente lá que tem crédito PIS e COFINS, mas o perfil dele é terminal Redex, é mais exportação, não tem incidência do PIS e da COFINS. Aí uma operação diferenciada. Cada operação a gente precisa entender e trazer esse diagnóstico. Mas eu digo assim, para o lucro real, as pessoas têm esse medo de lucro real por causa da alíquota de 9,25%, mas eles se esquecem que tem um crédito. E aí a gente faz um trabalho em cima dos créditos para baixar, no mínimo ali abaixo de 3%, para você ser mais competitivo do que o lucro presumido. É isso aí, porque dependendo da classificação tributária que você está ali, você tem um montante que você paga ali, né, de imposto. Estou dizendo mais para quem não está no meio, né? E parte disso vem como crédito de acordo com o cliente que você presta serviço. Exatamente. Né? Então é nessa etapa ali que, se você não coloca o olho, o bônus do negócio ali, você acaba talvez perdendo uma oportunidade. Aí você perde a oportunidade porque você precificou com a alíquota cheia e não com a alíquota efetiva. Anderson, indo para os finalmente, eu separei outros 2 pontos aqui e eu acho que eles se complementam, dá pra gente bater um papo em cima deles. Que é falar sobre o MEI caminhoneiro, que foi muito comentado há um tempo atrás nas mídias e tudo, né? Deu até uma baixa agora de divulgação sobre o assunto, mas realmente quando teve alteração foi bem comentado. Acho que são poucas classes, né? Acho que tem essa diferença de formato para o MEI, né? Que é o microempreendedor individual. E complementado a isso, o que eu quero te perguntar, e eu estou notando isso no mercado, é uma tendência muito grande dos autônomos, do TAC mesmo, transportador autônomo de carga, ele se profissionalizar mais, criar um CNPJ ali, né? Se tornar uma microempresa. Para quê? Porque as transportadoras, ao contratar, também conseguem ter benefícios fiscais por contratar uma outra empresa, né? Um CNPJ. Aí você me corrige se eu estiver errado. Então, assim, se você puder dar primeiro dicas e soluções para quem ou já é MEI e tá meio perdido porque virou e nem sabe porque virou, entendeu? E às vezes está precisando de um apoio, ou pro cara que não virou porque acha que é besteira, acha que vai ter mais dor de cabeça, né? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é sobre essa tendência e talvez até as vantagens de fazer essa conversão e se tornar uma empresa. Eu acredito, Danilo, assim, a gente está trabalhando com um transportador lá desde 2014. Lá no escritório, por exemplo, nós temos um trabalho de gestão de agregados, né? A maioria das empresas, das transportadoras, elas não querem mais contratar o autônomo como um PF, até mesmo por questões do CIOD e recolhimento da folha de pagamento ali, recolhimento dos encargos ali, da folha de pagamento ali, que é imposto de renda ali, o certo Senat ali. A gente fez diversas migrações de PF para MEI. No meu ponto de vista, isso vai engrenar com muita força, porque eu só vejo benefício para o cara que é autônomo. E geralmente quando você vai falar do trabalho autônomo, que você vai
querer descontar o imposto de renda dele, o cara já não quer transportar para você. Não sei se na sua transportadora é assim. Demais, demais. Assim, em vários momentos de captação de motorista, ali naquele bate-papo inicial, eu já pergunto, mas vai descontar nada do meu frete não, né? Então assim, ele já não quer o desconto, mas em contrapartida ele também não tem um benefício previdenciário. O MEI ele é um planejamento tributário que eu acho que é muito vantajoso você pagar R$150 por mês e ter uma série de benefícios, né, ali de previdenciários, né, de acordo com a carência e período ali. Então eu só vejo vantagem por MEI porque além de ele ter o benefício previdenciário, né, as instituições bancárias começam a enxergar de forma diferenciada e as taxas e vários programas do governo têm incentivado ali a compra de caminhão. Até você adquirir um plano de saúde, você vai reduzir o valor do seu plano de saúde. Se você colocar isso na ponta do lápis, você já tem uma economia absurda. Isso já supera o que você está pagando. Já supera o que você está pagando ali de R$150 por mês. A tendência é que isso vai pegar, a tendência é que as pessoas vão contratar. Nesse exato momento, lá nosso time está fazendo lá a abertura de 40 meses de uma operação de um cliente nosso que exigiu que todos eles se tornassem MEI caminhoneiro. Então, se eu sou transportador e eu passar essa demanda, vocês conseguem fazer esse trabalho em massa também. Exatamente. Então, a GR ela também tem esse tipo de serviço, eu acho que eu até esqueci de comentar com você, que é da gestão da contratação desse autônomo. É desde a assinatura do contrato, a abertura do MEI, até a emissão da nota. Então assim, como a gente identificou que existe uma dor do caminhoneiro em emitir a nota e o transportador que está ali, que quer contratar esse cara às vezes de forma fixa e precisa que ele dê a nota de forma adequada, a gente tem um time de back-office que faz toda a emissão da nota e entrega de forma em planilha ou no formato que a empresa quiser para pagar esse transportador autônomo e aí ter os benefícios de não colocar ele na CFIP e recolher esses impostos todos. É que eu acho que o maior medo é esse, né? De depois lá na frente vir a conta. O cara abre agora o MEI caminhoneiro, tem esses benefícios e como ele não tem um acompanhamento, daqui a um ano ele vai ter que pagar talvez um imposto de renda, alguma coisa que ele não estava prevendo. Exatamente. Nesse caso, a gente tem uma contabilidade específica, né, para o MEI caminhoneiro, onde a gente faz o acompanhamento dele. Ele fica ciente do quanto que do que está acontecendo ali, né? Inclusive, ele fica ciente e a gente também monitora o faturamento dele para ele não desenquadrar. Isso faz parte do nosso acompanhamento. Hoje está em torno de um faturamento médio de R$21 mil, né, com o MEI caminhoneiro, mas antes era um valor até um pouco menor. A galera do Last Mile, que trabalha com porta a porta, conseguia fazer um faturamento. Sim. Mas o MEI caminhoneiro ali, ele fatura um pouco mais, a gente faz esse monitoramento. Porque se passar de 200 e pouquinhos mil por ano, né? Aí ele desenquadra, né? Então tem que ter essa atenção. Desenquadrando, a gente chama esse cara para o escritório e verifica se ele quer se tornar um AME e a gente também dá todo o suporte para ele transicionar para isso, tanto da emissão, a gente explica qual é a carga tributária para ele de forma bem aclarada aí nesse sentido. Eu dou um alerta e me corrija se eu estiver errado, porque pelo menos é uma atenção que eu tinha, principalmente no começo do meu negócio. Mas imagina que o cara é meio caminhoneiro e ele começa a faturar. Então se ele faturou uma média de 25 mil, né, mês ali, ele já vai estourar isso. Vai estourar, fato. Então assim, dentro do nosso negócio, do setor de transporte, o faturamento é elevado, os custos são altos. E às vezes você começa a faturar muito, então tome cuidado para não desenquadrar, porque isso acontece automático, né, Anderson, se ele fizer. Sim, aí tem dois pontos aí que eu sempre falo para quem se tornar MEI, não só MEI caminhoneiro ou MEI como de forma genérica, né? Se você não fazer acompanhamento do seu MEI ou deixar de pagar aquilidade lá, você pode ser desenquadrado. Não sei se você sabia disso, Danilo. Quando você deixa de pagar, você é desenquadrado como se fosse uma empresa normal. Quando você deixa de pagar as guias. Quando você deixa de pagar as guias de um certo tempo, o governo vem e desenquadra você do MEI. E quando ele desenquadra você do MEI, ele vai colocar você numa empresa como se fosse comum, ou no lucro real ou no lucro presumido. Disso eu não sabia. E assim, dependendo se você não fizer esse acompanhamento, o que vai acontecer? Quando você se torna uma empresa normal, você tem que mandar as declarações mesmo que zerada. A ausência de declaração já vai gerar multa para você. Então assim, já teve casos lá de pessoas estarem com o seu CPF negativado pela Receita Federal, quando foi ver, foi desenquadrado pelo MEI e deixou de entregar um SPED, uma CFIP, e a multa da CFIP era R$5 mil. Caraca. Só porque ele abandonou isso.
Então lá o trabalho que a gente faz é um trabalho de acompanhamento mensal para que essas declarações, o CPF, a declaração de imposto de renda, a declaração de faturamento mensal ali do MEI ali estejam ali de forma efetiva, todas feitinhas, prontas, para que o transportador não tenha trabalho algum, ele só pense em transportar de verdade e não precisa esquentar a cabeça. Então a gente faz toda essa prestação de serviço. Eu chamo esse processo, assim, na minha visão, que é o processo de que todos ganham. Por quê? Porque ganha o transportador autônomo que virou MEI e ganha a transportadora que ganhou mais formalidade e ganhou mais consistência documental para a sua contabilidade, para fazer a aplicação do crédito de PIS e COFINS de forma adequada. Bom, então se a gente for vamos dizer assim, ter uma conclusão sobre se hoje compensa para o motorista que hoje é autônomo, né, se tornar um MEI caminhoneiro, e também para a transportadora incentivar os motoristas que prestam serviço ali de forma esporádica e como autônomo também se formalizarem, eu acho que na balança sim, né? Desde que tenha um planejamento tributário mínimo, sim. Sim, e aí você, além do planejamento, você vai diminuir o risco. Como eu falei para você, o cara não quer transportar para você sem reter o imposto de renda e fazer o recolhimento. Quando você não faz isso, a Receita Federal pode penalizar você. Ela não vai em cima do cara que é autônomo, ela vai em cima de você. E ela vai cobrar de você tal recolhimento. E dependendo do regime tributário que você tiver ali, você tem que pagar a contribuição patronal sobre os valores que estão ali, né, do INSS ali, por exemplo. Então você pode ser passivo de fiscalização da Receita Federal. Foi o que leva as pessoas, as transportadoras, a não pegarem mais o PF, a fugir, a eliminar esse risco de verdade. Mas o que eu volto a dizer, o que eu acho bacana é que as empresas transportadoras, elas querem diminuir o risco dela. Mas esse risco, quando ela exige que esse cara transforme o MEI, ele não é só bom para a transportadora. Meu ponto de vista, ele é bom para o cara também que é o PF. Porque ele também vai ser beneficiado de uma certa forma. Aí é um passo que ele está dando para estruturar o negócio, né? Com certeza. Sim, pô, você pegar hoje só para o cara manter o pneu, ele tem que ter um fornecedor bom ali, entendeu? Toda essa formalização dá vazão para que ele crie, né, meios de facilitar isso, como uma conta pessoa jurídica no banco, para poder controlando tudo isso e aumentando o poder ali de investimento. Positivo. Anderson, algum parecer final? Eu digo para o pessoal aí que está trabalhando nessa atividade, é uma atividade que tem muita competitividade, mas eu observo também que existem oportunidades para aqueles que param e pensam, para aqueles que se planejam, né? A gente falou muito pouco aqui, mas existem diversas engenharias onde você pode aumentar a rentabilidade do seu negócio com diversas estratégias de negócio dentro de uma transportadora e desenvolver outros negócios que rentabilizam e faz com que você pague menos carga tributária. É um mercado que a gente percebeu que ele é muito forte na economia e a tendência com a economia voltando, se o PIB aí vier superior a 4, 5, 6, vai faltar transportador, vai faltar caminhão no país. Vai faltar. A gente percebe muito bem isso e o que vai aumentar, a gente vai aumentar o valor do frete. Então, com o PIB aumentando, a tendência é que esse mercado ele vai esperar. Hoje a gente está atravessando um período bem conflitante, um período bem angustiante na economia, política, mas é um segmento que se a equipe tiver treinada, tiver um planejamento tributário efetivo, tem como fazer girar e ter a rentabilidade correndo menos risco. Galera, a representatividade do transporte rodoviário no país hoje, ela beira 70% de todo o volume. Então você imagina isso tudo movimentando as mercadorias do país. Eu li um artigo há um tempo atrás, a representação no PIB ela supera 12%, quando a gente fala da logística envolvida. E se a gente está falando de 70% do transporte rodoviário, é uma massa muito grande. Existe muita oportunidade dentro desse setor e é como você falou. Muita gente pergunta, pô Danilo, e aí, devo comprar um caminhão e começar a trabalhar? Pera lá, se você quiser ter um negócio, trabalhar com transporte, e aí sim, pensar antes, fazer um planejamento, fazer uma engenharia aí dentro de algum... Aí sim, aí vale a pena. Caso contrário, não. Caso contrário, é um mercado complexo. Quem não tem um know-how ali, quem não tem um entendimento básico sobre a parada, sim. Passa sufoco. Sim. Não é simples assim, né? É claro que quando a gente se junta de parceiros ali, e aí na parte contábil,
na parte do seguro, na parte de tecnologia. Quando a gente tem esse apoio, pô, tudo facilita mais, né? Eu defendo muito isso e eu busco parceiros por conta disso, Anderson. Eu acho que ninguém consegue nada sozinho, a gente precisa de ajuda, cara. E pra mim essa é a ideia de estar em movimento, por isso o Movecast, a gente tem que estar sempre se entrosando ali e a base geralmente não, a base é relacionamento, são pessoas no final das contas, né? É o que a gente está fazendo aqui, é trocando informação, levando conteúdo de valor. E, Anderson, eu só tenho a agradecer, cara. Obrigadão. Eu que agradeço. A ideia era realmente essas dicas, eu acho que a gente extraiu, se acompanhar de ponto a ponto do que a gente falou ali, tem muita coisa boa para extrair, então não percam essa oportunidade, porque realmente não é todo dia que a gente consegue falar especificamente, às vezes, sobre um setor ou tudo. São negócios, mas aqui hoje a gente falou mais do transporte, né? E, Anderson, fala aí, onde que a galera te acha? Depois eu vou deixar o link da GR aqui, o contato, mas quais que são as vias ali, né? Você pode acessar o nosso site, né, gracontábil.com.br. No YouTube a gente está como GR Contábil, lá você vê o nosso canal com todas as nossas dicas. E no Instagram também, GR Contábil lá, a gente tem semanalmente lá. No nosso blog aí, toda semana a gente tem conteúdo lá de qualidade. E se quiser fazer contato com a gente está à disposição em todo o Brasil, tá, Danilo? Hoje a GR atende a todo o Brasil. Isso é um baita diferencial, e até te cortando aqui, dando uma complementada, que quando eu trabalho em conjunto e parceria é porque realmente para mim faz sentido e eu aplico no meu negócio. E o Anderson colocou mais cedo, falou para mim assim, Danilo, a gente não trabalha com contabilidade, a gente trabalha com atendimento, né? Exatamente. Porque são frentes diferentes, pô. O business do nosso negócio não é a gente faz a contabilidade, mas a gente, além da contabilidade, a gente faz o atendimento ao cliente. A gente tem como missão contribuir para o sucesso dos nossos clientes. Essa é a missão da GR, contribuir para o sucesso dos nossos clientes. E os nossos colaboradores são treinados para o atendimento e contribuir para o sucesso. Então você vai lá no site da GR, você não vai ver só contabilidade, você vai ver lá mapeamento de processo para transportadores, você vai ver indicadores, né, através de Power BI, lá, desenvolvimento de relatórios de inteligência. A gente faz aplicação de manufatura enxuta para o transporte, a gente tem formação em manufatura enxuta, a gente está no trabalho de consultoria de redução de custo. Então é muito mais. Dá para gravar um podcast para cada serviço. Dá, é muita coisa. Anderson, brigadão, tá? Galera, mais um Movecast, esse foi o episódio número 2, então continuem acompanhando, como eu falei no início e no primeiro vídeo, nosso objetivo aqui, de forma um pouco mais ampla do que o de costume, é falar sobre negócios, falar sobre empreendedorismo e trazer o transporte, a logística de uma forma mais ampla ali do que a gente costuma ver no dia a dia nos canais de comunicação comum. Fechado? Muito obrigado, a gente se vê no próximo podcast. Valeu, galera!